Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Heloísa de Souza, pré-candidata a deputada federal. Oi, boa noite, Arlindo. Olá, Heloísa, seja bem-vinda ao Live Entrevista. Obrigada pela oportunidade, viu? Numa véspera assim, de feriado, né? A gente nem tinha se atentado para isso, né? Mas foi bom também, né? Espero que algumas pessoas consigam acompanhar e que a gente possa bater um bom papo. Heloísa, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado esse convite para participar do meu projeto e assim levar sua história de vida, seus projetos políticos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quero te agradecer demais. Nossa, a gente também agradece muito, né? Eu estou aqui, mas eu estou aqui representando um coletivo, né? Como você sabe, a gente está com a pré-candidatura coletiva, né? Nossa Voz. Então, na verdade, eu estou aqui, mas estou falando em nome desse coletivo, que já teve uma experiência aqui em João Pessoa com relação a uma disputa a vereador, né? Para um cargo de vereador e vereadora, e que agora a gente está repetindo essa experiência com relação a um pleito, numa vaga aí na Câmara Federal, em Brasília, porque a gente acha que é importante também os movimentos sociais se colocarem, né, para esse espaço. Heloísa, primeiro eu quero conhecer um pouquinho de sua história. Nos conta um pouquinho. Quem é Heloísa de Souza? Então, eu sou jornalista, né, de formação, sou mãe de uma menina de 13 anos, sou casada, né? Tenho uma trajetória assim também nos estudos, né? Eu tenho mestrado em comunicação, doutorado em ciências sociais, mas assim minha atuação, minha identidade, né? Da onde eu analiso o mundo, né? Da onde eu olho o mundo é a partir da organização que eu faço parte, que é uma organização de mulheres chamada Marcha Mundial das Mulheres, né? Uma organização feminista, né? Já na minha trajetória já passei por outros movimentos sociais, né? Como o MST, e a gente traz essa experiência para dentro dessa pré-candidatura coletiva, né? Ou seja, eu sou uma pessoa nascida, né, na cidade, na capital aqui da Paraíba, em João Pessoa, mas numa família que teve sempre um olhar muito crítico com relação às desigualdades sociais, então isso foi despertando em mim essa sensibilidade, esse olhar, e esse conjunto de elementos foi me dando a missão, vamos dizer assim, né? A necessidade de atuar e de construir outra perspectiva de mundo, né? Onde todas as pessoas possam ser incluídas, independente da sua orientação sexual, né? Independente da sua cor de pele, independente do gênero, né? E da identidade de gênero que carregue. E independente se é do campo, da cidade, da floresta, das águas, né? Mas que todas as pessoas, todas as trabalhadoras e os trabalhadores, que é quem constrói esse país, que possa ter espaço, né? Então foi dando essa sensibilidade. Então a família que já tinha esse tom crítico, né? E aí junto aí aos movimentos estudantis dentro da universidade, da UFPB, no curso de jornalismo, a gente foi ampliando essa visão, né? Então Heloísa é essa pessoa que é uma militante, né? Uma militante que foi forjada dentro dos movimentos sociais populares, né? Que passou pelo movimento de trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra, compus esse movimento aqui na Paraíba, uma honra, aprendi muito, me formei a partir dessa passagem no MST e hoje milito dentro da Marcha Mundial das Mulheres, porque eu realmente acredito que a mudança desse mundo vem a partir das mãos das mulheres, vai nascer a partir desse olhar das mulheres que cuida, né, já cuida por uma questão inclusive de exclusão, né, vamos dizer assim, do sistema capitalista, mas as mulheres
já cuidam demais, né? Cuidam da família, cuidam dos doentes, cuidam das crianças e cuidam da natureza, cuidam do planeta. Então, isso deu às mulheres uma outra visão de mundo. Então, de fato, a gente constrói a Marcha Mundial das Mulheres, que é uma articulação internacional, com inserção nos vários estados aqui do Brasil, e porque a gente acredita nisso, né? Que as mudanças elas vêm das mulheres, não é à toa que 54% das mulheres brasileiras rejeitam o projeto, porque compreendem que ele é um projeto. Então, eu sou essa pessoa, viu, Arlinda? Não sei se você está me escutando, se a gente perdeu a conexão com o outro. Tivemos uma pequena perda de conexão, mas já voltamos. Voltamos. Será que foi a minha internet ou a sua? Não sabemos. Eu não sei, né? Não. O importante é a gente continuar. Heloísa, você, como você já disse, você é das lutas sociais, em especial no campo feminista. O que te motivou? Qual foi aquele start que você diz assim, não, eu vou enveredar pelo campo feminista, pela luta das mulheres? Bem, porque, olha, o fato de a gente ser mulher e quando a gente começa a perceber, desde muito cedo você percebe algumas coisas, sabe? E é importante a gente sempre lembrar disso, né? De que a gente avançou em algumas questões, mas em outras questões a gente ainda está muito atrasado, né? E desde muito nova a gente vai percebendo que existem coisas que as mulheres não podem fazer, né? Por exemplo, andar nas ruas hoje, mesmo sendo uma pessoa adulta, né? Eu tenho medo de andar nas ruas, e assim como várias mulheres têm medo de andar nas ruas, e assim como a gente passa esse medo para as nossas crianças, para as nossas adolescentes, para minha filha mesmo eu vou orientando, porque a gente pode ser estuprada, porque a gente pode ser violada, porque a gente pode ser assaltada, porque a gente pode ter milhares de coisas, né? E é um tipo de violência completamente diferente da violência urbana, vamos dizer assim, que nós estamos expostos de alguma maneira por morar na cidade, né? Então, assim, desde muito nova, a gente vai percebendo algumas coisas. Tem brincadeiras que você não pode, né? Tem, por exemplo, ficar de perna aberta, você não pode. Então, a gente vai orientando, mas por quê? Mas por que eu não posso? O colega pode, eu não posso. Então, isso vai dando a você uma percepção de que do fato de você ser mulher, né? Leva a algumas restrições, né? E quando você vai tomando essa consciência, você percebe que, por mais que nós avancemos enquanto pauta de mulheres trabalhadoras, né? De trabalhadores de ter direitos, FGTS, carteira assinada, tudo mais, mas se você dentro de casa, né? Se você continua trabalhando sem ser remunerada, lavando os pratos, cuidando das crianças, né? E sendo violentada em algumas situações, então existe uma dimensão que precisa avançar. E, inclusive, dentro dos movimentos sociais, inclusive dentro das instituições de esquerda, das organizações de esquerda, também a gente percebe que existem algumas coisas que precisam avançar. Então, foi essa percepção, né, que foi me dando a certeza, né, de que os movimentos populares são fundamentais para a mudança do Brasil, né? O povo brasileiro precisa se organizar e pensar na política, mas as mulheres, dentro desses processos organizativos, são as que mais são excluídas, né? Geralmente, quando você vai numa reunião, né? As mulheres é que têm que secretariar as reuniões, né? As mulheres têm que cumprir uma série de atividades que você passa a se questionar. Bem, mas por que as mulheres não podem também ser dirigentes? Por que as mulheres também não podem ser deputadas? Por que as mulheres também não podem ser senadoras? Né? Por que as mulheres não podem ser prefeitas dessa cidade?
que quando uma mulher consegue ser presidente da República, ela leva um golpe, como foi a grande referência para todas as mulheres brasileiras, que é Dilma Rousseff, que enfrentou de frente um bando de homens que fizeram discursos saudando torturadores, inclusive o torturador dela, né? E invocando em nome da família, colocando ela como se fosse uma corrupta, que agora ela foi inocentada pelas chamadas pedaladas fiscais, né? Então, assim, quando uma mulher presidenta consegue chegar nesse lugar, incomoda a tal ponto que leva um golpe e é impeachmentada em nome de que não dialoga, de que não é sensível, de que é uma mulher muito bruta, né? Então, são essas as questões que levam a gente a ter a certeza, a necessidade de que a gente precisa avançar, de que o nosso trabalho é fundamental, viu, Arlindo? E é assim, e não é reconhecido, é invisibilizado. Uma das pessoas que mais me incentivaram, né, a ter esse olhar feminista, vamos dizer assim, dentro do mundo, foi a minha mãe. Por que minha mãe? Porque minha mãe, ela era muito à frente do tempo e ela era uma pessoa que, assim, é a base da família. Ela cuidou da gente tudo, ela dava conta da casa, ela trabalhava, ela estimulava a gente, ela dava dicas e ela nunca foi reconhecida como uma mulher trabalhadora, entende? E nunca foi reconhecida como uma grande mulher, uma mulher que trabalha, né, que criou os filhos, que cuida da casa. Então, essa invisibilidade, né, essa questão de colocar as pautas das mulheres, a vida das mulheres, a vivência, a experiência das mulheres, sempre num lugar muito diminuído, invisibilizado, escondido, também despertou na gente esse olhar para que a gente precise colocar o nosso lugar no lugar que ele precisa estar. Que em qualquer lugar, que a gente pode estar em qualquer lugar, que a gente deve estar em qualquer lugar, e que a gente tem um papel fundamental, importante, né? Inclusive na vida, na formação dos homens, né? Desde parir, né, a criar, dar o afeto dos homens, das mulheres e de tudo mais. Então, acho que essa falta de visibilidade, essa falta de reconhecimento, né, leva a gente a esse olhar de que a luta das mulheres é a luta de todo mundo, é a luta de homens, é a luta de mulheres, é a luta de adolescentes, é a luta de criança, e é assim que deve ser, porque as mulheres, a política precisa das mulheres para melhorar, porque até hoje a gente tem uma experiência muito masculina da política, né? E a gente precisa mudar isso. Eu tenho certeza absoluta que as mulheres têm uma grande contribuição. E as mulheres na sua diversidade, né? Eu sou uma mulher parda, mas as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? As mulheres LGBTs, né? As mulheres de todas as regiões do Brasil têm. E as mulheres trabalhadoras têm muita contribuição a dar ao Brasil, né? Porque também não basta ser mulher, né, Arlindo? Não basta ser mulher, porque tem mulheres que não representam a nossa luta, né? Tem mulheres que, ao contrário, querem que a gente retorne a um lugar que a gente lutou tanto para sair, que é um lugar de silêncio, de tristeza, de violência, muitas vezes. A gente não quer isso, ao contrário, né? A gente quer ter direitos iguais, que assim como Rosa Luxemburgo falou, né? A gente quer ter liberdade com respeito às diferenças, né? E é isso que a gente pratica. E que a gente busca, né? Heloísa, as sociedades evoluíram. Algumas mais do que outras. No caso, como é ser uma feminista no século XXI? Olha, ser uma feminista é olhar para as mulheres, por exemplo, no coletivo Nossa Voz, é olhar para a Egrinalda, que inclusive está aqui assistindo a gente, é olhar para a Jace Tabajara, Jace Maciel, e se reconhecer. Isso é ser feminista, é reconhecer umas das outras, uma energia, uma luta, uma vivência, uma experiência que torna a gente esse espaço de mulheres. Olhar nas nossas diferenças, inclusive, e ver que nós somos mulheres, que nós temos força. Isso é ser feminista, entende? Porque a gente acha que ser feminista é apenas ir para as ruas e se intitular feminista e, sei lá, ser professora e tudo mais. Mas as mulheres feministas, como eu estava te falando, Arlindo, minha mãe foi uma referência para mim.
né? E minha mãe, ela nem se coloca como uma mulher feminista, mas ela foi uma referência para mim. Por quê? Porque ela disse, minha filha, você pode também, né? Minha filha, você vai em frente, minha filha, você estude, você tem que ir, você não pode desistir. Então, incentivar as mulheres, dar as mãos quando elas estão tristes, quando elas estão passando por violência, quando elas estão com alguma dificuldade, é dar as mãos, é se juntar e é dizer assim, eu me reconheço em você, você se reconhece em mim, então nós estamos juntas nessa, né? Porque nós não somos um indivíduo isolado que paira no mundo. Nós estamos numa sociedade, né? As mulheres estão nessa sociedade e as mulheres enfrentam essas dificuldades que são coletivas. Violência contra as mulheres é um desses elementos que nós enfrentamos, seja de classe social que nós formos, seja da cor que nós formos, seja da região que nós formos, nós enfrentamos essa questão da violência, a questão da desvalorização do nosso trabalho, nós enfrentamos isso no mundo inteiro, não só no Brasil, o trabalho doméstico de cuidados, né? Ele é invisibilizado e desvalorizado, então isso é uma coisa que nos une. Ou seja, as mulheres do mundo inteiro, elas se unem a partir dessa identidade que a gente tem quando olha umas às outras e vê que nós passamos por problemas, por vivências parecidas e por formação parecida. E isso nos une e nos torna fortes. Então, esse é o feminismo que eu me referencio. É o feminismo de Dona Boneca, por exemplo, lá de Mangabeira 8, que sabe o que fez na pandemia? Ela abriu a cozinha dela e disse, vamos fazer alimento para entregar para todo mundo que está passando fome. E aí as vizinhas chegaram junto e cortaram a cenoura, e cortaram a batatinha, e fizeram o sopão, e foram arrumar arroz, e foram arrumar feijão, e se juntaram com o movimento das trabalhadoras por direitos. Isso é feminismo. São mulheres que se juntam para dizer que querem sobreviver, para dizer que querem um mundo melhor para todo mundo, para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes, para os homens também, né? Que querem transformar o mundo para que elas possam viver melhor e para que o mundo seja melhor também. Então, isso é uma mulher feminista e esse é o feminismo que eu me referencio, o feminismo que não é só do discurso bonitinho e tudo mais, mas é o feminismo que faz com que as mulheres avancem, né? Sejam elas aonde elas estiverem, aonde nós estivermos. Seja a gente esteja no tanque, na cozinha, seja a gente esteja em cima do carro de som, no palanque, né? Seja a gente trabalhadora doméstica dentro da casa das outras mulheres, mas que a gente possa se empoderar e dizer, você pode também. Você, mulher trabalhadora doméstica, você também pode se candidatar, você também pode ser uma representante de todas nós com grande valor. E é isso que a gente quer, e é nessa referência que a gente tem das mulheres. Que a gente está passando. E precisa ser reconhecido esse trabalho, né? Então, assim, é sobre isso que a gente está construindo, é sobre isso que a gente quer levar à frente, é esse feminismo que a gente acredita, o feminismo que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, que não limita, mas que amplia e que dá as mãos. E é nessa força que a gente, nessa energia que a gente acredita, e é nesse feminismo aí que a gente acredita, e também é nessa luta que a gente tem certeza absoluta de que a gente precisa avançar, né? Porque ainda assim, uma sociedade que mudou, Arlindo, que tem homens muito bons e também se alinhando às lutas feministas, né? Mas que ainda a gente tem patamares de feminicídio altíssimo, a gente ainda tem um presidente que diz que mulher é uma fraquejada, né? A gente ainda tem pessoas que mandam a gente calar a boca, que não, ainda tem pessoas que dizem, você não merece ser estuprada. Então, esses valores ainda pairam lá e essas práticas violentas ainda existem contra as mulheres, né? E não só as práticas violências propriamente dita física, mas também quando as mulheres desistem de estudar ou quando as mulheres desistem de trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos, porque não existe creche, ou porque não tem escola de qualidade, né? Ou porque quando as mulheres elas não conseguem se aposentar ou dar entrada do INSS, isso também é uma violência institucional.
né? Quando as mulheres sofrem racismo e perdem seus filhos assassinados, né? Seus filhos assassinados pela polícia, né? Que mata os jovens, que constrangem, né? Que perseguem. Isso também é uma violência contra as mulheres. Isso também limita as mulheres, né? Então, é nesse bojo que a gente se insere e é nisso que a gente vem denunciando, né? Que as mulheres precisam de reforma agrária para poder viverem, que as mulheres precisam que a floresta amazônica esteja de pé para que o clima e a espécie humana continue existindo, né? Então, são nessas lutas que a gente se forja e é nesse sentido que a gente se afirma feminista. É dizer que nós defendemos o nosso corpo como um território, mas nós defendemos também o território do planeta como um território que é nosso. Então, é nesse sentido que a gente vê os desafios da luta feminista e que a gente reafirma a nossa luta, sabendo, tendo certeza no olhar de que nós juntas podemos muita coisa e que nós somos as guardiãs desse mundo e vamos mudar esse mundo com toda certeza, para melhor. Heloísa, os movimentos feministas falam muito na igualdade de gênero, você já falou isso, principalmente na questão da política, na questão de trabalho, de gerência, mas não se escuta muito, se fala muito nessa igualdade em profissões mais perigosas, pesca em alto mar, onde praticamente não existem mulheres, trabalhadores nas minas, que praticamente também não existem mulheres. Os movimentos contrários ao feminismo, eles chamam isso de igualdade, discurso de igualdade de gênero seletiva. Como você vê essas críticas? Olha só, a igualdade de gênero vai além de, por exemplo, no movimento de mulheres, o que é que a gente discute, né? A gente não quer reproduzir as práticas que a gente discorda dos homens. Por exemplo, se a gente mudasse a sociedade, né? Vamos ter uma situação hipotética. A gente muda a sociedade e aí as mulheres assumem o papel dos homens e os homens assumem o papel das mulheres. E aí estaria tudo certo? Não, não é isso que a gente quer. Então, falar em igualdade de gênero, a gente tem que entender o que é que a gente está querendo dizer com isso. Né? A gente quer, quando a gente fala em igualdade, a gente quer dizer o seguinte, que nós queremos ter igualdade de direitos, né? Que se nós somos 52% da população brasileira, porque apenas 14% das mulheres têm representação de cargo político. Isso é uma desigualdade, entende? E quando a gente fala igualdade de gênero, a gente está falando de poder, né? A gente não está falando que a gente quer que as mulheres peguem armas e sejam militares e façam parte do exército. Bem, se essas mulheres quiserem, algumas delas, tudo bem, mas não é sobre isso que a gente está reivindicando. A gente está reivindicando igualdade de gênero em relação a direitos, certo? Em relação a direitos. A gente quer ter direito de estudar, né? Sem ser excluídas porque nós somos mães, enquanto os pais muitas vezes abandonam os filhos, e nem registro na carteira tem, né? A gente quer ter direito a ter um salário igual e não receber 70% do que os homens recebem por exercer as mesmas profissões, né? A gente quer ter direito a andar na rua, para bater uma bolinha como os homens andam, né? E não ter medo de ser achincalhada por isso. A gente quer poder também... Muitos homens andam sem blusa na rua, né? Não é que a gente quer andar sem blusa, mas a gente quer andar com a roupa que a gente quiser, sem necessariamente ser chamada de rapariga puta e merecer ser estuprada por isso. Então, é sobre isso que a gente reivindica. É essa igualdade que a gente reivindica de gênero, né? E não necessariamente a reprodução de espaços ditos no imaginário masculino como espaços de poder. Por exemplo, profissões perigosas. Então, as mulheres também têm que estar nessas profissões perigosas, já que elas reivindicam igualdade. Não é necessariamente isso que a gente quer, né? A gente quer igualdade de direitos. A gente quer que nós não sejamos excluídas ou limitadas a estarem nos espaços que nós escolhemos pelo fato de nós sermos mulheres, né? Então, a igualdade que a gente fala, que a gente reivindica, é essa, né? Respeitando as diferenças, humanamente diferentes, com direitos iguais, né? E com liberdade. É isso que a gente... esse é o nosso horizonte, né? E é nesse sentido que a gente responde às críticas que são feitas, né? Tem gente que diz assim,
Então, quer dizer que se as mulheres querem igualdade, então toma aí o saco da feira, leva aí as feiras sozinha, leva... Ao contrário, a gente já leva muitas tarefas sozinha, diariamente. Quantas mulheres solos não são mães diariamente? Né? Sem a participação de cuidado nenhum dos pais, como se elas tivessem tido filho, assim, por espontânea, por manifestação espontânea e única. Né? Então, não é isso. A gente não quer ser mais sobrecarregada do que a gente já é, né? Pelo contrário, a gente quer aliviar um pouco do peso que a gente leva nas costas, né? Do peso do trabalho produtivo, do trabalho reprodutivo. Então, é sobre essa igualdade que a gente discute, a igualdade de direitos. Se está na Constituição, é isso que a gente quer ver expresso na prática, né? Direitos iguais para todo mundo, oportunidades para todo mundo, né? E representação, representatividade e poder, né? Equânime, poder dividido para todo mundo, né? A gente não quer que homens passem a debater sobre as nossas vidas exclusivamente sem ser e sem entender as nossas questões, né? É sobre isso que a gente critica, por exemplo, o sistema judiciário. Quando o sistema judiciário vai debater questões que são pertinentes às mulheres, exclusivamente às mulheres, e que não entendem as questões que estão no entorno das mulheres e têm uma visão completamente masculina e machista, né, com relação a essas questões, sem dialogar, sem expandir, né, sem tentar entender as questões das mulheres. Porque simplesmente, por uma questão histórica, as mulheres foram excluídas dos espaços judiciários, né? E quando estavam avançando, levaram um golpe aí, né, da presidenta Dilma e tiveram que recuar em alguma medida, né? Diminuiu os concursos públicos, aumentou as indicações, aumentou a desconfiança de parcela da sociedade com relação à capacidade das mulheres estarem nos espaços de poder e de decisão. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando nada mais do que de humanidade, do que de humanismo, do que do reconhecimento da importância do papel das mulheres no mundo. É disso que a gente está falando. E de igualdade de direitos, né? Porque a gente pode ser diferente, você pode continuar sendo homem, eu posso continuar sendo mulher, ou sendo quem eu queira, e a gente pode simplesmente se respeitar e ter direitos a sermos quem a gente é e quem a gente escolheu ser. Então, igualdade de gênero é nesse sentido que a gente reivindica, né? É uma igualdade de direitos. Heloísa, como a política entra na sua vida e o que a motivou você a encarar uma disputa para deputada federal? O que me motivou foi porque eu estou com outras companheiras. Foi isso que me motivou. Eu estou junto com Jas Tabajara, estou junto com a Edrinalda Santos, que tem me ensinado muito e tenho aprendido muito com elas. E foram elas que me motivaram a necessidade da gente construir uma outra proposta, viu, Arlindo? Uma outra proposta. Uma proposta que a gente não intitula como uma nova política, mas é uma outra política. É a política onde a gente diz, espera aí, se o poder emana do povo, então o povo precisa estar disputando esse poder. E como é que o povo disputa esse poder? Se a gente não tem dinheiro, a gente tem força social, né? Se a gente não tem estrutura, se a gente não é filho, de Daniela Ribeiro, né? Se a gente não é filho de Cícero Lucena, mas nós temos uma história de organização nesse país, de resistência das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, de movimentos populares, e nós vamos o quê? Nós vamos se reunir, vamos juntar um grupo, vamos disputar uma vaga. Eu junto a minha força com a sua força, com mais outra força, e essa força fica maior. Então, é essa a proposta que a gente tem da candidatura coletiva. Então, o que me motivou é que nós somos muitas, é que nós somos povo, é que nós estamos juntas nisso, né? Não é a Heloísa que está disputando, é o coletivo Nossa Voz, né? A gente não conseguiu tratar muito, né, ainda assim, dessa questão nos contatos rápidos que a gente fez, e também com live, sempre é assim, né, só dá 2 pessoas e tal, talvez mais uma, mas o ideal era que estivesse as 3 aqui, né, juntas, a gente falando, conversando, e nós estamos nessa candidatura de forma conjunta e de lugares diferentes, né? Eu estou aqui em João Pessoa,
né? Já está no Conde, nós estamos ampliando essa representação da candidatura. A Grinalda está hoje aí nas lidas, né, de trabalho dela nesse momento também, né? Aqui também João Pessoa, mas é preciso a gente dizer que a gente está num processo de construção dessa candidatura, que a gente quer que mais mulheres se coloquem e que entendam que esse lugar também é um lugar nosso, né? Que esse lugar de fala, ele também pode ser um lugar feminino, ele também pode ser um lugar das mulheres. E é nesse sentido que a gente se coloca, porque as mulheres foram as que mais sofreram os efeitos da pandemia, as mulheres foram as que mais resistiram ao mesmo tempo aos efeitos da pandemia, através da solidariedade ativa, né, de soluções criativas, né, através das redes de solidariedade. Então, as mulheres têm soluções a partir das experiências de vida que cada uma de nós temos soluções para os problemas do Brasil e os problemas que afligem a nossa realidade. E o que nos motivou, sem sombra de dúvida, é que nós temos muita força, né? E o fato de estar com uma indígena, tabajara, ancestral da Paraíba, dividindo esse pleito comigo, e com uma grande mulher, Grinalda Santos, representante do movimento nacional, de catadoras e catadores de materiais recicláveis, que cumpre um papel fundamental na organização das cidades brasileiras, né? Reciclando material que poluiria o meio ambiente, né? Com mulheres que são uma verdadeira fortaleza, trabalhando dia e noite nas cidades, muitas vezes levando seus filhos junto, né? Enfrentando os riscos que a cidade também coloca, né, para nós. Né? Então, estar ao lado dessas duas grandes mulheres me faz dizer assim, de fato, nós devemos construir essa candidatura coletiva de mulheres, nós temos essa missão de construir na nossa diversidade, né, de mulheres negras, de mulheres periféricas, de mulheres que estão construindo a política, de mulheres que lutaram e lutam em defesa da democracia, de mulheres que verdadeiramente amam o povo brasileiro. Então, é nesse sentido que a gente coloca a nossa candidatura. É uma candidatura coletiva, uma candidatura que vem, na sua própria forma, criticar a política que a gente tem, né? Uma política centrada em figuras, em personalidades, em pessoas. E a política não é assim. A política ela tem que ser pública, ela tem que ser do povo, ela tem que debater os problemas do povo, ela tem que representar a fala do povo. E é por isso que a gente está aí, a partir dessa proposta de candidatura coletiva, dizendo assim, essa democracia, do jeito que ela está funcionando, ela é insuficiente para representar a maior parte do povo brasileiro, que são as mulheres. E aí a gente tem uma diversidade de mulheres, né? Eu sou uma mulher do movimento de mulheres, a Grinalda é uma mulher do movimento do meio ambiente, né? Das catadoras recicláveis, de materiais recicláveis. Jace é uma mulher indígena e nós estamos ampliando os setores e os movimentos de representação das mulheres. Ou seja, será uma chapa composta por mulheres, uma chapa coletiva, um grupo de mulheres disputando, mas um grupo de mulheres que representam vários segmentos da sociedade que não são só restritos aos direitos das mulheres, mas que expressam essa diversidade do povo brasileiro nas suas pautas. E é a partir dessa proposta arrojada, dessa proposta que a gente acredita muito que a gente está se colocando, e a gente tem certeza que o povo paraibano e as mulheres, em geral, as trabalhadoras e os trabalhadores, vão abraçar a nossa proposta de candidatura coletiva federal, vão entender que agora não. Coletiva, força das mulheres, pelo PT, uma candidatura a deputada federal, e a gente está com problema na internet, não é isso? Voltou. Uma candidatura a deputada federal, porque a gente quer debater, viu, Arrindo?
A gente quer debater o Brasil. A gente quer debater os problemas do povo brasileiro. E é uma candidatura a deputada federal que a gente vai fazer isso, que a gente vai olhar, que a gente vai discutir a aposentadoria para as donas de casa, que a gente vai discutir questão da demarcação de terras indígenas, que a gente vai discutir a lei regulatória da questão dos materiais recicláveis, né, do avanço das cooperativas, das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão à frente aí, né, da catação de materiais recicláveis. E é sobre isso que a gente quer discutir um projeto para o Brasil junto com Lula. E daí eu estou aqui, ó, de brinquinho aqui, de estrelinha do PT. E é isso aí que a gente quer fazer. A gente quer retomar o Brasil na mão do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro somos nós, que estamos representadas nesses movimentos populares. E quem não está organizado nos movimentos populares, a gente já convida a se organizar, porque, meu filho, o povo pode, viu? E o povo deve, o povo tem que disputar, e o povo deve tomar o Brasil para si, porque o Brasil é do povo. Heloísa, você fala nessa candidatura coletiva, mas, na essência, toda candidatura não deve ser coletiva? Ou ela não é coletiva na sua essência? Representa o coletivo? É verdade. Deve ser coletiva, né? Tanto é que ninguém faz política sozinha, tem que ter um grupo, né, construindo as candidaturas. Mas por que a nossa candidatura ela é coletiva? Porque a gente está se propondo a que o grupo assuma todas as decisões, caso seja eleita, e já agora, durante o processo de candidatura, de pré-candidatura, na verdade. Então, todas as decisões, elas são tomadas pelo grupo de co-candidatas. Eu sou uma das co-candidatas, a Grinalda é uma das co-candidatas, Jácia é uma das co-candidatas. Estamos ampliando, como eu te falei, para outros setores de mulheres, porque a gente quer ampliar o número de candidatas nessa pré-candidatura, né, coletiva. E nós a nossa candidatura é coletiva, e nós colocamos ela como uma candidatura coletiva porque ela de fato né? Ela de fato porque nós estamos construindo coletivamente, né? Nós estamos elaborando as propostas coletivamente, nós estamos dispondo a dividir o salário entre este grupo que irá assumir o mandato, caso seja eleito, né? Então, nós estamos, vamos dividir o salário. Todas as decisões, não será a Heloísa, nem a Grinalda, nem Jássica sozinho que vão tomar. Somos nós três em conjunto, porque nós, não somos nós, eu não sou a Heloísa. Eu represento um coletivo, que é a Marcha Mundial das Mulheres. Grinalda representa o coletivo, que é o Movimento Nacional de Catadoras de Materiais Recicláveis. Já se representa um movimento importantíssimo, movimento indígena, parte do movimento indígena Tabajara na Paraíba. Então, além de nós, cada uma de nós, não ser apenas Heloísa, indivíduo, representar um movimento, o grupo, né, enquanto candidatura coletiva, terá que se alinhar a partir das linhas que cada uma de nós responde, na construção dos movimentos que nós fazemos parte. Nós teremos que alinhar todas essas decisões entre nós. Então, é uma candidatura que ela é construída, as propostas, né, e as ações são construídas coletivamente por esse grupo de co-candidatas, que representam um grupo maior, né, de movimentos sociais. Todas as decisões, os projetos de leis, tudo isso será dialogado, definido, decidido a partir desse grupo de co-candidatas, né? E também as votações, tudo serão a partir das decisões e do entendimento desse grupo. Além de tudo isso, nós estamos propondo dividir o salário igualmente para esse grupo. Então, ou seja, a gente está disputando uma vaga, sabe? Uma vaga que vai ter um peso de representação de diversos movimentos sociais, né? E que essa vaga, ela terá uma diversidade de olhares, de mulheres que atuam em setores diferentes da sociedade, que vão estar debatendo acerca dos problemas do Brasil, né, e da sociedade brasileira. Então, isso para a gente é uma candidatura coletiva, porque ela é uma candidatura de fato. Além disso, nós temos um conselho político, que ele é amplo, viu, Arlindo? Vários outros segmentos fazem parte desse conselho político. Nós constituímos esse conselho político,
tem mais de 2 anos, e a gente debate as linhas políticas desse conselho político. É um conselho político que ele é aberto para quem queira construir essa candidatura, essa pré-candidatura, né? Para quem queira debater as questões acerca dos problemas, inclusive do próprio sistema político brasileiro, porque nós temos muitos problemas no sistema político brasileiro, na forma como funcionam as eleições, né? Como a gente atrela as emendas eleitorais a compromissos políticos de ter que reeleger e fazer campanha para candidato X ou Y, e isso gera uma desproporção na disputa política para quem ainda não chegou lá, né? A gente tem uma série de debates que precisam ser feitos com relação ao poder econômico, aí a influência do poder econômico de empresas acerca de nomes de candidatos que vão construir essas candidaturas e essas pré-candidaturas. Então, a gente tem uma série de problemas do sistema político eleitoral que a gente faz com que o povo seja excluído das decisões, né? Faz com que, por exemplo, a gente não tenha nenhuma mulher na Câmara Municipal de João Pessoa, por exemplo. Faz com que a gente tenha pouquíssimas mulheres na Assembleia Legislativa de João Pessoa. Faz com que a gente tenha pouquíssima representação, não só das mulheres, mas do povo paraibano, do povo trabalhador paraibano. Quem são aqueles e aquelas que estão lá na Assembleia Legislativa da Paraíba que representam, de fato, o povo paraibano, né? Que representam, de fato, as trabalhadoras e os trabalhadores paraibanos? Isso Deu uma travadinha novamente, vamos guardar um pouquinho mais para melhorar a conexão. Deu uma travadinha agora, vamos aguardar um pouquinho para ver. Pronto. voltou? Está cortando, né? Isso. Então, a gente tem problemas no sistema político que a gente precisa encarar, e a candidatura coletiva é uma forma de chamar atenção para isso, né? A gente precisa mudar essa forma de fazer política. A gente precisa entender que a política ela é maior do que nomes específicos, né? E ela precisa ter continuidade, porque as pessoas envelhecem. Se a gente olhar bem para as configurações que a gente tem, as pessoas envelhecem. Isso é ótimo, isso é importante envelhecer, principalmente com qualidade de saúde, mas é preciso que o povo também esteja representado com renovação dentro dessas casas legislativas, né? É preciso que a gente avance, porque o mundo mudou, né? A gente não tem mais adolescentes como era na nossa época. As coisas mudaram. Antes a gente não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha um monte de coisas aí, né? E a gente hoje tem. Então, o mundo mudou. Os satélites mudaram, os apps existem, né? Parte da juventude do Brasil está desempregada ou trabalhando de Uber ou em várias plataformas digitais, como trabalhadores sem direitos nenhum. Então, a gente precisa que essas pessoas estejam lá dentro, debatendo acerca das novas realidades, né? E não que a gente congele um Congresso Nacional e volte sempre com os mesmos nomes. Quando a gente renova, é tão bonito ver uma indígena no palanque, né, colocando a sua fala, trazendo a fala do seu povo. É tão bonito ver as LGBTs e os LGBTs dizendo respeitem, parem de nos matar. É tão bonito ver uma trabalhadora doméstica lutando por direitos pelas trabalhadoras domésticas nesses espaços. Então, a gente precisa avançar. A nossa candidatura coletiva vem nesse sentido. De dizer que o povo tem que estar nesses lugares. E que se limitam a gente por uma questão estrutural e econômica, nós damos o nosso jeito com a força que nós temos, que é a força do povo unido, do povo junto, do povo no coletivo. E é isso aí que a gente está propondo com a candidatura coletiva. São mulheres que juntas se fortalecem, disputam uma vaga, dividem tudo, porque nós não estamos em busca de status e de prestígio social. Nós estamos aqui querendo que
o nosso povo sobreviva, que o nosso povo resista, que o nosso povo continue vivo, porque o que nós temos agora em curso é um projeto de morte do nosso povo, de morte. Queremos tratar, né? E é sobre isso que nós estamos colocando o dedo na ferida quando a gente traz uma candidatura coletiva. Não é falando de Heloísa, nem de Jace, nem de Agrinaldo, é falando de um coletivo, é o coletivo Nossa Voz. É o coletivo Nossa Voz. Eu estou aqui hoje. Poderia não ser, poderia ser apenas Jace, poderia ser apenas Agrinalda. E ainda assim, nós estaríamos falando em nome de um povo coletivamente. Né? Em nome de um povo coletivamente. E, infelizmente, não é isso que a gente encontra na maior parte dos políticos e das políticas no Brasil. Lembrar as pessoas que a nossa live ela fica no Instagram e também no canal Cipuada Nordestina. Então, e pedir para que as pessoas que... Adorei o nome, viu? Cipuada Nordestina, gostei, viu, Arlindo? Pedir para aquelas pessoas que ainda não inscritas no canal, vão lá no canal, se inscrevam. Tem bastante coisa sobre o Nordeste, mas também tem bastante cipuada dos políticos. Então, dê uma olhadinha lá e veja se realmente o canal vale a pena ser inscrito. Eu recomendo para vocês. Oi, Luísa, você marchará com quem para o governo do estado da Paraíba? Bem, nós estamos esperando uma decisão, né? Você sabe, quem está nos vendo, nós construímos o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores com muito orgulho, né? Um partido que, historicamente, inclusive, fui criada, né? Assim, junto ao partido, na minha família, todo mundo é petista, né? E nós estamos com Jace Agrinalda também dentro desse arcabouço, né? E nós estamos esperando a decisão oficial do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, Arlindo. Então, nós não vamos tomar nenhuma decisão sem que nós escutamos isso dentro do partido, né? De forma ampla, plural, e que se decida. Então, assim que tiver a decisão, nós vamos seguir a orientação do nosso partido, porque a gente constrói o partido e a gente acredita nesse espaço e a gente vai seguir a orientação do nosso partido. Caso o partido decida por veneziano, você acompanhará? Não, a gente decide a gente acompanha o que o partido decidir. Então isso é um sim. A gente não é melhor do que o partido, é justamente isso que a gente precisa ir observando, né, dentro da nossa política, né, esses jogos, essas mudanças de partido, né, partido é onde você se organiza para construir a sua política, né, então a gente segue o que o partido decidir. Caso o partido decida aqui na Paraíba para apoiar veneziano, como você marchará ao lado de veneziano e que você já chamou que foi um golpe contra Dilma no impeachment, sabendo que veneziano votou a favor do impeachment de Dilma? Sim, é verdade. Mas, assim como o veneziano, muitas pessoas do povo, né, da população, reviram suas posições. E o que está em foco hoje, Arlindo, é salvar o Brasil. Nós estamos dentro de um fascismo. Então, o que for preciso para salvar o povo brasileiro da fome, nós temos mais de 31 milhões de pessoas passando fome. Quando eu penso nisso, me dá uma angústia muito grande. Porque não é assim passando dificuldade financeira, sem pagar uma conta. É passando fome, não tem nada para comer. Nada. E grande parte desse povo são crianças, né? Então, nós estamos falando de um projeto de destruição do Brasil e que a gente precisa reconstruir esse país, né? E aqueles que estejam dispostos a reconstruir o país estarão reconstruindo o país ao meu lado e ao nosso lado, ao lado do povo brasileiro, porque é isso que a gente precisa, né? Disso que a gente precisa. Nós estamos com Lula também, né? Nós estamos com Lula, tendo como um vice Alckmin também. Então, essa revisão de projetos, né, dos erros e de superação dos erros, dos equívocos, eles estão para
todos os campos e para todos os lados. E nós entendemos a política como esse lugar de avanço, de evolução, de acertos, de acertar o passo e de reencontrar o caminho. E é nesse sentido que a gente está indo. Ô, Heloísa, como é que você viu a saída de Anísio Maia, um militante histórico do PT? Foi uma decisão que ele tomou baseado dentro da autonomia que ele tem, né, de escolher por legitimamente continuar na disputa para deputado estadual, né? Então, é nesse sentido aí que a gente vê a decisão dele, né? A decisão dele, um militante histórico e que precisou fazer uma escolha e, nesse momento, ele escolheu continuar na disputa, né? Desejo a ele muita sorte, inclusive. O Partido dos Trabalhadores tem um deputado federal, que é o Frei Anastácio, que teve uma votação de mais de 90 mil votos, e claro que ele é a pessoa mais expressiva do partido. Como você fará para superar essa quantidade de votos? Ou você espera que o partido faça mais de um candidato, o que não é fácil fazer? Bem, a política a gente não prevê assim um futuro, né? Mas eu acho que tem muita água para rolar, né, Arlindo? E é como eu te falei, nosso olhar, nosso alinhamento, né, nossa esperança está no povo, está junto com o povo. A gente não brotou do nada, né? A gente não estava em casa na pandemia, descansando, esperando a pandemia passar. A gente estava na rua, enfrentando o vírus, né? A gente estava na rua fazendo ações de solidariedade. A gente estava na rua tentando fazer com que o povo sobrevivesse. Porque a gente é bonzinho. Não, porque a gente é povo. Então é nessa força do povo que a gente acredita, né? É nessa força que a gente acredita. E o companheiro Frei Anastácio é um grande companheiro valoroso. Não só ele, mas como todos os outros candidatos e candidatas que estão com a gente juntos nessa disputa. Então, não há uma disputa entre nós somos o PT, nós construímos o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E a gente precisa ter essa visão, porque o que define as vagas e quantas vagas e de quantas pessoas vão entrar para serem deputadas federais, deputadas estaduais pelo PT, é justamente a força que cada um de nós vai ter tomados. Então, é nesse sentido, viu, Arlindo? Então, assim, aqui não há esse olhar, nessa preocupação de superar o Frei. Aqui há a preocupação, sim, de construir o partido, de contribuir com o partido, de fazer uma boa campanha, uma boa votação, uma votação expressiva que faça com que nós tenhamos uma representação partidária, de fato, né, uma representação do PT, que esteja lá fazendo a diferença, como o Frei faz também, lá na Câmara Federal. Deputada eleita, empossada. Chega um projeto para a liberalização do aborto. Como você votará? Bem, a primeira a gente tem que discutir, né, Arlindo, a questão, né? Você sabe, eu falei aqui para todo mundo, né, que a gente se constrói dentro do movimento feminista. Para mim, essa questão é uma questão que ela é travada no Brasil por questões religiosas, por tabu, e a gente... Porque, assim, é proibido, né? O aborto, ele é proibido, salvo em 2 casos, estupro e em casos de fetos anencéfalos, né? Está previsto, inclusive agora houve um ataque ao que está na lei, né, com relação às orientações aí do Ministério da Saúde, de que até nesses casos que estão previstos em lei, vai precisar de um boletim policial, ou seja, uma coisa que não tem sentido nenhum, porque é legal. Mas, enfim, então acho que a gente tem que debater a questão do aborto do jeito que ele é, né? Ele é, hoje, no país, salvo esses 2 casos, ele é ilegal, mas ele existe. Você sabe que por ano, mais de 500 mil mulheres fazem aborto no Brasil. E 46% dessas mulheres são casadas. Desses 46% casadas, 80% são evangélicas e católicas, né? 64% são
católicas e 20 e tantos por cento são evangélicas. Então, a gente está falando de mulheres casadas, a maioria de mulheres casadas, que optam por fazer aborto por alguma razão, e com certeza não é porque elas são as mulheres aborteiras. Né? Então, a gente precisa entender a questão, escutar essas mulheres, porque a gente está falando de política pública, de Estado. O Estado que faz política pública, o Estado que pensa, e não o Estado que é uma igreja que vai julgar quem é santa, quem é puta, e o que pode ou não ser discutido no Brasil. A liberdade de culto e de fé no Brasil é livre, e que bom que é livre, e a gente precisa respeitar que o Estado seja laico, e a gente precisa debater política. Né? E aborto, que ele existe, mesmo sendo uma prática ilegal, mesmo as mulheres sendo criminalizadas com risco de serem presas, ainda assim, se elas praticam, então a gente tem um problema, e a gente precisa discutir esse problema, a gente precisa entender aonde é que está esse problema. É o quê? É porque as mulheres gostam de abortar? É porque é gostoso abortar? Ou é porque elas são muito pobres e não podem ter mais filhos? Ou é porque elas foram violentadas e acabaram numa gravidez? Ou, enfim, são uma série de questões que a gente precisa levar para o lugar onde a questão está, né? E não colocar uma interdição nesse debate, como é feito hoje no Brasil, por conta de questões religiosas. E são as mulheres que são religiosas que estão praticando aborto. Isso são dados, né, de pesquisa séria. E eu trago isso aqui para a gente refletir. Então, se existe um problema, a gente tem que debater esse problema. Se mais de 70% da população carcerária é negra, a gente não debater racismo no Brasil é um problema, né? É um problema grave. A gente precisa debater racismo no Brasil, assim como a gente precisa debater aborto, assim como a gente precisa debater 31 milhões de pessoas passando fome, e mais de 50% da população em situação de insegurança alimentar, cortaram algum alimento porque estão numa situação, né, de miserabilidade, né, de pobreza. Enfim, a gente precisa debater os problemas que existem, né? Não aqueles que são fantasiosos entre o bem e o mal, o inferno e o céu. Mandar um abraço para meu amigo Fernando Abreu, lá em Serra da Raiz. Tá lá em Serra da Raiz, está nos assistindo agora. Minha família é de Serra da Raiz, viu? Meu pai, o meu avô é de Serra da Raiz. É um lugar que eu aprendi a gostar depois que eu fui para lá. Fazer umas trilhas lá com esses amigos. Conheço Serra da Raiz. Não conheço, porque, assim, no caso é meu avô, né? Meu avô Severino. Então, eu não conheço Serra da Raiz porque eles vieram morar muito cedo aqui em João Pessoa. E meu avô morreu muito cedo, mas eles são de lá. Que coisa boa, viu? Uma honra. Um abração para ele. Heloísa, você concorda com o Lula quando ele disse, se eleito, regulará a mídia? Eu concordo. Concordo em número, em gênero e em grau. A mídia, ela trata de questões muito sérias. É muito interessante que a gente não olhe para a mídia como um lugar onde ele constrói e destrói vidas. Um lugar que constrói e destrói vidas. Não é só o médico que acaba com a vida de alguém, mas se você pegar qualquer caso, né, e transformar, e julgar, e transformar num criminoso, vai acabar com a vida daquela pessoa. Então a mídia ela precisa ser regular, inclusive porque crimes acontecem na mídia. Né? O governo Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito a partir de crimes feitos pelo uso, né, de uma rede social, né? O fake news. Então a gente precisa de regulação, de regulamentação, porque a gente precisa que todo mundo possa participar da emissão de mensagens. E nem todo mundo participa, então a gente precisa de regulação da mídia, a gente precisa ter um ente público que tenha esse olhar, que cuide, que tenha esse cuidado, esse olhar de cuidado com relação a todo mundo que compõe o povo brasileiro e que diga do modo como vai funcionar. Não é correto que grandes corporações inventem uma narrativa, joguem essa narrativa para todo mundo como sendo a verdade, né? Julguem, transformem em crime e depois não tenha nenhum tipo de responsabilidade com relação a isso. Quem trabalha com mídia, você que tem um trabalho, né, importante com as lives, com a Cipuada Nordestina, você sabe o quanto é importante e o quanto abriu já brechas, né, a questão das redes sociais, né,
para que a gente possa interagir, emitir mensagem, porque antes nem essa possibilidade a gente tinha. Era completamente passivo, né? A gente sentava na cadeira e ficava só escutando as mensagens. Mas mesmo assim, as redes sociais já disseram para a gente que não é suficiente elas se regularem por si só, porque existem interesses econômicos atrás das redes sociais. Portanto, o que é debatido como opinião pública também precisa de uma regulamentação no sentido de manter as coisas no estado saudáveis, né? Manter o diálogo no estado saudável, manter a esfera que é social, mas no meio digital, dentro dos mesmos trâmites que funciona a sociedade. Né? Todo mundo precisa ser responsabilizado, precisa ter responsabilidade, e nesse sentido é muito importante a regulação das mídias para que também todo mundo possa participar, possa ter direitos, né? Porque só a Rede Globo e milhões de igrejas têm emissoras de TV e de rádio comunitária. Porque, por exemplo, os sindicatos, vários sindicatos não têm, né, essas emissoras, né? Porque aqui algumas pessoas conseguem impulsionar nas redes sociais mensagens direcionadas a partir de dados que são colhidos e outras pessoas não. Então, isso é desigualdade, porque a gente não encara como desigualdade porque é um meio que parece que não é a nossa vida, mas está na nossa vida. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é olhar o WhatsApp. Então, é a nossa vida, só que naquele meio digital, no caso das mídias das redes sociais, e no caso da mídia, de forma geral, é esse debate. A mídia, ela tem um poder enorme, ela forma opinião, ela destrói vidas, assim como o médico, né? E a gente precisa ter responsabilidade e precisa responsabilizar os proprietários, né? As mídias, precisa responsabilizar. Inclusive os jornalistas também, né? Como é difícil, nem Conselho Nacional de Jornalistas se consegue ter no país, porque os patrões não deixam. Você é a favor da reestatização de algumas empresas que foram privadas? Deu mais uma travadinha, vamos aguardar ela voltar. Deu uma travada agora, vamos aguardar ver se volta. Voltou? Voltamos, né? Pronto, estamos de volta. Sim, complementa a pergunta que eu fiz em relação à reestatização de algumas empresas que foram privadas. Eu não escutei tua pergunta, viu? Mas desde já eu posso lhe dizer que eu concordo com reestatização, discordo de privatização, né? Completamente. A privatização... Santa Rita, tu tá em Santa Rita, tá lindo. Tá vendo Sim. Aí a questão da água, né? Você tá vendo a questão da água como tá problemática. É sempre em nome... Uma dificuldade. Sempre em nome... É assim que funciona. Quem dá dinheiro quer comprar. É aquele velho ditado. Quem dá dinheiro quer comprar. Então, a gente tem alguns dirigentes, né? De que o serviço privado é melhor, de que o serviço público não funciona, que não está funcionando porque é público. Aí vendem, privatizam, e o que é que acontece? O caso está... Olha a qualidade da água que está aí, né? Olha a qualidade da água. Parece até Guaraná Antártica, algumas amostras que eu vi. Então, eu acho que isso representa bem, né? Um exemplo que representa bem o que é o setor privado. O setor privado é lucro. Né? O setor privado não está interessado em beneficiar ninguém. Não está interessado em beneficiar ninguém. Só faz se for obrigado. Né? Só faz se for obrigado. Então, privatização dos setores estratégicos ainda é tão cruel que eu não consigo nem dizer, nem mensurar. Privatizar a água?
Privatizar água é dizer quem é que vai ter acesso e quem é que vai morrer, né? Quem é que vai sofrer. Privatizar energia é aumentar a conta de energia do jeito que está aumentando aqui, que é a perspectiva com a privatização da Eletrobras, é aumentar mais. É isso, no fim das contas, quem paga a conta é o povo, né? Olha, teve a privatização também da telefonia, né? Vamos pegar aqui. Até não, mas vai ter celular, vai ficar melhor e não sei o quê. Se você for fazer as contas do quanto a gente gasta para poder telefonar, para poder ter acesso à internet, a gente vai ter um parâmetro de que aumentou e aumentou muito mais do que antes da privatização. Então, a privatização ela só serve para que os dirigentes políticos, o presidente da República, o governador, o prefeito, barganhem dinheiro para a sua campanha, para a sua própria campanha. Então, por isso que eles privatizam, certo? E, segundo, o povo é quem se prejudica nessa história. Eu queria saber um exemplo, de um só exemplo, de um caso de privatização que foi bem sucedido. Só queria que alguém me dissesse e aí a gente podia reconversar nesse sentido, que for o caso. Então tem que restatizar, tem que acabar com esse negócio de da PEC do teto dos gastos, né? Durante 20 anos e dando orçamento secreto aí de 300 milhões para cada deputado. Que esculhambação é essa? Então quer dizer que é o povo que tem que morrer, o povo morra, né? E eu que me perpetue no poder. Então é para isso que existe, sabe? Esses mecanismos. Esses mecanismos servem para isso, para acabar. Então aí, ó, aumentando o preço da gasolina, falando mal da Petrobras, sabe para quê, né? É porque eles já vão querer privatizar a Petrobras também. É assim que funciona. Começa a dizer que não presta, começa a implantar coisa, começa a boicotar por dentro das próprias empresas públicas e por dentro dos próprios serviços públicos começam a fazer isso. Começa a dizer que o correio não presta. Aí não presta por quê? Porque aí eles não fazem concurso público, entendeu? Sucateia por dentro o serviço. Aí o serviço passa realmente a funcionar mal. Aí diz, ó, tá vendo? Não presta não. Vamos privatizar. É assim o discurso quando privatiza. Aí piora tudo. O caso da Anne em Santa Rita é um caso concreto, recente. Tá todo mundo com a memória aí bem lembrada, bem recente. E é um bom exemplo nesse sentido. Mas você não acha que cada caso é um caso? Que nós também podemos olhar por um olhar que as estatais são cabides de empregos políticos, para se manter alguém no poder. As estatais precisam de concurso público, né? Para estar, precisa de concurso público. Então, é nesse sentido. Né? A gente não, olha, quando a gente tem um patrimônio na nossa casa, né? Cada um aqui de nós, quando a gente tem um patrimônio, se a gente tem algo que está funcionando bem, que está nos dando lucro, né? Que está sustentando o nosso dia a dia. A gente vai vender nossa casa, vamos dizer assim, vamos morar de aluguel. Qual é o sentido que isso tem? Não tem sentido, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa é de transparência, a gente precisa melhorar os mecanismos, né? A Petrobras é uma empresa séria, uma empresa robusta, uma empresa que tem funcionários, né, que defendem o petróleo como nosso. A Eletrobras é o mesmo caso, né? Então, assim, não há razão de acusar de cabide de emprego essas empresas, né? Até porque, o presidente só indica e só pode indicar os cargos de direção, né? De direção. No mais, aí, a Constituição rege tudo, né? A Lei 8.612 rege todas as contratações, terceirizações, licitações. E é assim que é o serviço público, é assim que tem que ser. Com transparência, agindo dentro da lei, né? E não a gente ter essa ilusão de que o serviço público é apenas cabide de emprego. O serviço público, ele é essencial. Você veja se o SUS tivesse sido privatizado, como estava em curso. O SUS estava em pleno curso de privatização no início da pandemia. Tiveram que rapidamente recuar. Porque não é só o serviço pelo serviço, mas as pessoas constroem o serviço público. E esses servidores que constroem o serviço público
eles têm compromisso com o povo. Então, eles são servidores públicos. Isso fez toda a diferença no enfrentamento à pandemia, por exemplo, no caso do Sistema Único de Saúde. E a gente tem que fortalecer essa identidade. Se está havendo cabide de emprego, a gente precisa acionar os ministérios públicos, acionar a legislação, fazer denúncia, cobrar, fazer o nosso papel. Porque nós, povo, nós, gente, nós temos que fazer a nossa parte também. Cobrar os concursos públicos, a questão da transparência, fortalecer os órgãos que fazem a fiscalização, que regem essas empresas públicas e também os serviços públicos. E é nesse sentido que a gente acredita. O Brasil só existe e o povo brasileiro ainda resiste porque existe serviços públicos, porque existe uma parte dos serviços públicos que funciona, que funciona bem e que tem resistido à privatização e ao desmonte. Eu concordo com você que alguns setores estratégicos o Estado tem que tomar de conta. Eu só não defendo um Estado empresarial. Por exemplo, telefonia, eu acredito que hoje, apesar de eu discordar de você, eu acredito e defendo que hoje está bem melhor. Que na época de uma estatal, um telefone era um bem. E hoje não, nós estamos fazendo uma live por uma evolução e uma privatização. Se a privatização foi mal feita ou não, foi vendida barata, é outra discussão. Mas eu também defendo que o Estado tem que manter saúde, educação, algumas estratégias, tem que ser o Estado que tem que manter. Agora, eu não acredito nem defendo um Estado totalmente empresarial, que o Estado, na concepção do Estado, não foi feito para dar lucro. Exatamente, não foi. Mas é isso que o sistema de privatização que é posto hoje, por exemplo, implementado pelo governo Bolsonaro, visa, né? É o lucro, é outra história, né? Não tem nada a ver com a preocupação com o próprio Brasil, né? É um Estado empresarial, é outra história. E é isso que a gente tem que reparar. Agora, eu queria só te dizer o seguinte, você acha que, bem, a gente pode discordar, não tem nenhum problema, mas você acha que os serviços de telefonia melhoraram? Porque eu odeio ter que ficar mais de 1 hora no telefone para poder falar com a operadora, com a TIM, com a Oi. Inclusive, você deve saber disso, né? A Oi é a que tem maior reclamação em todo o território brasileiro, né? Então, assim, são dados muito concretos, né? São coisas muito concretas que a gente tem, né? Quando a gente vai debater privatização, entrega do patrimônio nacional na mão de empresas, é muito concreta as questões que a gente tem. E só arrebenta no lado mais fraco. E o lado mais forte está muito bem, obrigada, e ganhando muito. Heloísa, nosso papo, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, foi uma conversa proveitosa, lógico que o meu projeto é exatamente que as pessoas levem aquilo que elas pensam, não importa do lado A, lado B, o importante é que leve o que realmente pensam. Estou começando muito. Mas antes de terminarmos aqui, nós temos um momento Cipuada. Sim. Eu vou dizer uma palavra, uma pequena frase, e você também vai de uma cipuada só responder. Ou então numa pequena frase. Vamos lá? Isso, Maria, bora ver aí se eu consigo. Um lugar. Como? Um lugar. Eu não escutei. Um lugar. Um lugar? Paraíba. Isso. É porque tá uma cortando, tristeza. Arlindo. Bem na hora, querido. Cortando. Uma tristeza. Bolsonaro. Uma alegria. Lula. Um arrependimento. Arrependimento? Ixi. Pode passar? Não veio nada. É só você não ter arrependimento. Não veio nada assim na minha cabeça. Não é, com certeza deve ter, né? Mas... Um político. Dilma Rousseff. Uma decepção. Uma decepção. Uma decepção foi a eleição de Bolsonaro. Foi a maior decepção.
A eleição do Bolsonaro e o impeachment de Dilma foram grandes decepções para nós, né? Família. Amor incondicional. Amigos. É fortaleza. Poder. Perigoso. Uma Mas saudade. precisamos dele para tornar ele melhor. Hã? Uma saudade. Uma saudade de tempos de paz, né? Acho que a gente está em tempos de guerra. Um medo. Deu uma travadinha. Vamos voltar agora para a gente tentar continuar. Deu uma travadinha, mas... Pessoal, você ainda que não é inscrito no canal Cipuada Nordestina, vai lá e se inscreva no canal. Voltou agora. Tá me escutando agora, Heloísa? Tá me escutando? Eu só escutei tu falando do medo. Eu falei o fascismo. Aí depois eu não escutei mais. Um livro. Um livro. Isso. Eu gosto da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu sempre fico pensando que eu sou a Macabea. Um abraço. Um abraço a todo o povo paraibano que está aqui nos vendo. O povo, adoro nós que somos povo, Ave Maria, é o respiro do universo. Futuro. O futuro que seja um Brasil autônomo, um Brasil onde a gente tem emprego, onde a gente não tenha fome. Esse é o futuro que a gente espera. Um futuro melhor, um futuro próspero, né? Um futuro mais leve, um futuro de alegria, com música. A vida. A vida amo demais e espero que a gente consiga viver bem. Em que ou em quem você daria uma cipuada no lombo? Com certeza em Bolsonaro e em todos os bolsonarenses que estão em volta desse homem. Gente, não dá. Não dá. Eu tenho certeza que todo mundo daria uma cipuada nele. Deus. Tu não daria, não, Arlindo? Eu não posso dizer isso na minha opinião aqui. Eu sou entrevistador. O mais importante é a sua opinião aqui. Mas já dei alguma cipuada em diversos políticos, entre eles, ele e os filhos dele, Lula, diversos. Eu não tenho lado. Sim. Agora vamos lá, Deus. Eu não escutei o que tu falou. Deus. Deus? Isso. Deus, eu acredito, mas respeito todas as religiões. Heloísa de Souza, mulher. É uma menina. Só uma menina. Heloísa, mais uma vez, só agradecer a você, né, essa nossa conversa, esse nosso papo, em alguns momentos algumas discordâncias, em outros momentos concordâncias, mas isso é que é importante. Eu não lhe desejo sorte na sua campanha, na pré-campanha, porque eu não acredito em sorte. Mas eu lhe desejo todo o sucesso possível e você fique à vontade. E você fique à vontade para deixar suas considerações. Muito obrigada, Arlindo. Gostei muito de conversar com você. Eu queria agradecer realmente pelo espaço, em nome do coletivo Nossa Voz, que é quem eu estou representando aqui, né? Essa candidatura coletiva que aposta na força do povo, que se organiza a partir dos movimentos populares, por uma necessidade de reivindicar o Brasil para o povo, e é nesse sentido que a gente quer agradecer, dizer que essas eleições vão ser muito importantes, que a gente espera que a gente saia desse lugar, né, desse nível que a gente está, de tristeza, de ódio,
de profunda divisão e sem futuro, né? Um lugar, um momento que a gente olha e não vê futuro. E eu espero que eu, Jássia Grinalda, nesse momento, que a gente tenha muita energia para fazer uma boa campanha, para dialogar com o povo, e que o povo também possa, junto com a gente, acreditar nesse projeto, porque nós somos pessoas que sempre estivemos na luta e que a gente está disputando, porque a gente quer realmente contribuir. Contribuir para o povo, contribuir para o Brasil, contribuir para a melhora da Paraíba. E a gente tem grandes contribuições para dar nessa pré-candidatura coletiva, a nossa voz. Agradecer a todo mundo que está participando aqui, assistindo. E agradecer também às que virão, né, em outros horários aqui, olhar no Instagram, no YouTube, né, Arlindo? Isso. E realmente deixar esse agradecimento a você por estar fazendo esse trabalho, que é legal, né, que é interessante, de qualidade, dando espaço, dialogando, conversando. E é isso, não importa se a gente pensa igual ou pensa diferente. O que importa é que a gente se respeite, e isso é a democracia, e é nela que a gente quer viver. Então, um beijo, muito obrigada. E vamos lá, minha gente, pré-candidatura coletiva Nossa Voz. Vamos com a gente. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos que estiverem nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a Cipuada Nordestina. Abraço. Tchau, tchau, Jassos. Tchau.